Esse é o mapa do Brasil, o país do futebol. Mas você sabe qual o maior craque que surgiu em cada estado desse país? Alguns deram origem a grandes lendas do futebol mundial, outros nem tanto. Mas é isso que você vai ver agora, o maior craque da história de cada estado do Brasil. Começando pela capital, Distrito Federal. Apesar de ser piquititica só um ponto no mapa aí do Brasil, Brasília deu origem a alguns jogadores bem relevantes, mano. Um deles, o nosso grande zagueiro Lúcio, pô, que não precisa falar nada, né? Simplesmente o nosso zagueiro do Penta. Recentemente nós tivemos o Reinier do Flamengo, depois veio o Hendrick, mas o maior da região de Brasília, sem dúvidas nenhuma, o homem mais fiel do mundo, Kaká. E eu não preciso falar mais nada. Ganhador da Bola de Ouro em 2007, campeão da Champions de 2007 e campeão da Copa do Mundo de 2002. Kaká tem uma trajetória absurda no futebol e, obviamente, em Brasília, ele é o maior jogador da história desse estado. Não é bem um estado, né? Mas você entendeu. Rio Grande do Sul. Aqui o nível não desce, pelo contrário, ele sobe mais ainda. E no Rio Grande do Sul, nascia um menino dentucinho em Porto Alegre, que simplesmente se tornaria 2 vezes melhor do mundo, campeão da Champions League, campeão da Copa do Mundo, campeão da Libertadores, 2 La Ligas e o principal, uma Guanabara pelo Flamengo. E obviamente no Rio Grande do Sul, esse é o maior jogador que nasceu no estado, né, mano? A torcida do Grêmio ainda ama ele, mas e a do Inter ama mais ainda, por motivos óbvios, né, rapaziada? Óbvios. No Rio Grande do Sul, Ronaldinho Gaúcho. Antes de falar dos próximos estados, meu parceiro, faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, mano. Te garanto que você não vai se arrepender. Aqui no canal é só vídeo de qualidade e se você se inscrever, me ajuda demais, tu não tem noção. Então, se inscreve aqui no canal e vamos pro próximo jogador. Na Bahia, ô minha Bahia. O pessoal da Bahia não gosta que ninguém imita o sotaque deles, né, mano? Diz que, tipo, em novela o pessoal fala ô painho, ô maninha. Os baianos mesmo falam, porra, ninguém fala isso aqui, mano. Então não vou tentar imitar baiano não, mano. Mas Bahia é minha terra, meu pivete. Terra de Bebeto, que fez uma grande parceria com o Romário na Copa de 94. Mas nós temos 2 outros grandes jogadores com a carreira maior. Primeiro, nós temos Dida. Dida é um absurdo. Baiano, que por sinal jogou na França no mesmo período que a mãe do Mbappé engravidou e o Mbappé é a cara do Dida. Assume teu filho, Dida. Pô, assume teu filho, rapaz. Dida dentro dos gramados é o absurdo. A carreira do Dida é impressionante. Conquistou um Brasileirão, conquistou um Mundial de Clubes com o Corinthians, com o Milan, ganhou uma Champions, ganhou uma Liga da Itália, ganhou outro Mundial, ganhou uma Copa do Mundo em 2002, ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, fora os outros títulos que eu fiquei com preguiça de colocar no roteiro aqui, que são aqueles títulos que, tipo, não são os top do mundo, mas, mano, ele ganhou muita coisa. Só que tem um baiano que ganhou mais coisa que o Dida ainda. E eu tô falando dele, Daniel Alves, que é o jogador com mais títulos oficiais. 43 títulos na carreira e está entre os maiores laterais da história, com 3 Champions, 3 Mundiais, 99 La Liga, 99 Copa do Rei, muito título na carreira, irmão. Recentemente passou por aquela acusação, né, rapaziada, bem séria, só que foi inocentado, né, mano? A justiça da Espanha inocentou ele, então eu não vejo motivo pra não citar o Daniel Alves aqui, mano. Fechou? Tamo junto. Mas agora vamos dar uma passeada pela região norte, começando pelo Acre. E no Acre nasceu, todo mundo tá esperando eu fazer uma piadinha do Acre, né? Falar que surgiu um dinossauro, Tiranossauro Rex. Mas eu não vou fazer isso, você já passou, rapaziada. Já passou. No Acre nasceu o Everton. Everton nasceu em Rio Branco e foi campeão do Ouro Olímpico em 2016, sendo destaque naquela final contra a Alemanha, pegando o pênalti e entrando pra história da seleção que nunca tinha ganho um Ouro Olímpico, né, rapaziada? No futebol, né? Claro. E no Palmeiras, ele é simplesmente um dos maiores goleiros da história do clube, conquistando 2 Libertadores, 3 brasileiros, uma Copa do Brasil e muitos outros títulos. O Everton, que como ele é atual, ninguém, tipo, dá aquele valor ainda que ele merece, mas ele vai estar entre os maiores goleiros que atuaram no futebol brasileiro, mano, sem dúvida. No Amapá, logo ali do lado, nós temos o Bira. O Amapá não é uma região que revelou grandes craques mundiais nem nacionais, mas o Bira foi titular do Inter, campeão do Brasileirão em 79 e se destacou muito naquela temporada. Até hoje, ele é o jogador mais relevante da história
do estado do Amapá. No Amazonas, meu amigo, nós temos ele. Você talvez não conheça, mas o pessoal amazonense conhece muito bem a história desse cara. Ou pelo menos já ouviu falar em Gilmar Popoca. Cuidado, não é Gilmar Pepeca, é Gilmar Popoca. Preste atenção. Não quero ninguém comentando besteira aqui nos meus vídeos ou pensando besteiras. Aos 18 anos, Gilmar Popoca teve oportunidade no time profissional, ao lado de grandes jogadores como Zico, Andrade e Rondinelli, sendo lançado por Carlos Alberto Torres ao time titular. Então, o cara conseguiu sair do estado de Amazonas e se destacar lá no Rio de Janeiro, fazer toda a divisão de base e jogar no Flamengo. Isso não é pra qualquer um. E é num Flamengo que tinha Zico, Andrade e Rondinelli, uma época de ouro do Flamengo. Gilmar Popoca atuou pelo Flamengo até 1988. Fez 109 jogos pelo time da Gávea e marcou 29 gols. Jogou depois por vários times, como São Paulo, Botafogo, Vitória e Sampaio Corrêa, tendo seu maior destaque pela seleção brasileira. Pela seleção sub-20, ele foi campeão sul-americano e mundial em 1983. E era a 10, tá? Da seleção, rapaziada. E foi vice-campeão olímpico em 1984, sendo o camisa 10. Então, Gilmar Popoca não foi qualquer coisa. Nunca chame Gilmar Popoca de Gilmar Pepeca. No Pará, nós temos o Paulo Henrique Ganso. Calma, pessoal do Pará. Eu sei que ele não é o maior da história do Pará. Porém, é importante citar aqui que Paulo Henrique Ganso nasceu no Pará. Marcou época com o time de Neymar e André Balada, não podemos esquecer. Porém, Paulo Henrique Ganso não se tornou tão grande quanto o maior jogador da história do Pará, Sócrates. Sócrates nasceu em Belém do Pará e de 78 a 84 jogou muita bola. Representou a seleção em duas Copas do Mundo, em 82 e 86, e marcou 297 gols na carreira. Sócrates é um jogador lendário, tanto para a seleção, fez parte da seleção aí de 86, que muitos consideravam a mais forte, né, da história ali daquele período. Ele não conquistou nada, a seleção de 86 foi muito forte. 86 e 2006 tem algo em comum, né? Eram consideradas seleções muito fortes e não ganharam. Enfim, Sócrates é o melhor jogador da história do estado do Pará. No Mato Grosso, nós temos um ídolo atual, o goleiro Fábio. Nascido no município de Nobres, chegou no Cruzeiro em 2005 e ganhou 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Fábio se tornou um dos maiores ídolos dessa geração da torcida do Cruzeiro aí. Porém, já avançado de idade, ele foi pro Fluminense. Muita gente criticando, falando, pô, por que o Fluminense tá contratando um goleiro dessa idade, não tem tanta flexibilidade? E ele calou a boca de todos, porque ele foi para o Fluminense e simplesmente foi um dos jogadores principais do elenco, fez defesas milagrosas e ganhou a primeira Libertadores da história do Flusão. Simplesmente Fábio, monstro absurdo. No Mato Grosso, nós temos o Miller, que nasceu em Campo Grande e foi campeão do Brasileirão 2 vezes com São Paulo, 2 Libertadores e 2 Mundiais. O Miller é simplesmente um dos maiores ídolos da história do São Paulo, rapaziada. E ainda ganhou a Copa de 94. Então, meu amigo, o Mato Grosso do Sul tá muito bem representado, porque não era qualquer coisa o senhor Miller. No Paraná, o nível também não cai, porque lá no Paraná nascia um menino carequinha. Eu não sei se ele nasceu careca, mas ele fez sucesso sendo careca. Pelo Palmeiras, ganhou a Libertadores. Pelo Cruzeiro, ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil. E um dos maiores ídolos da história do Fenerbahçe até aqui, Alex. Tem até estátua lá na Turquia. Simplesmente jogou muita bola. Quem viu esse cara jogando no auge não sabe como ele não foi 9 vezes melhor do... Eu tô brincando, tô exagerando, mas Alex, mano, era muito craque. Rio Grande do Norte não revelou grandes craques mundiais como outros estados. Porém, lá nasceu Marinho Chagas, lateral esquerdo, que foi jogador do Botafogo e foi titular na Copa de 74. E não foi só titular na Copa de 74, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Copa de 74. Lá no Rio Grande do Norte, o maior jogador é Marinho Chagas. Em Roraima, nós temos o jogador atual, rapaziada. Roraima que também enfrenta algumas dificuldades no sentido futebolístico e ainda não revelou grandiosos craques mundiais. Porém, tem um jogador de lá que conseguiu atingir a elite do futebol brasileiro. E eu estou falando de Thiago Maia. Thiago Maia começou no Santos, se destacou muito e chamou a atenção do Lille da França. Lá, ele não se destacou tanto e voltou pro futebol brasileiro. Chegou no Flamengo e em 2022 simplesmente conquistou uma Libertadores e
a Copa do Brasil naquela campanha, naquele ano mágico do Flamengo com Dorival Júnior, Gabigol, Pedro e Thiago Maia. Então, meu amigo, Thiago Maia é o maior jogador aí da história de Roraima. No Ceará, talvez você não saiba, mas o Cebolinha nasceu no Ceará. Muita gente acredita que o Cebolinha é o maior jogador da história do Ceará, mas tá longe de ser, porque no Ceará nasceu Jardel, que começou a fazer sucesso pelo Grêmio e foi campeão da Libertadores de 95, até que se transferiu pro Porto. E lá no Porto ele fez história, ganhando 3 vezes a Liga de Portugal e foi o maior artilheiro do futebol europeu em 1999 e em 2002. Então o cara ganhou a chuteira de ouro, sabe aquela que todo mundo fala? O Suárez ganhou a chuteira de ouro na era de CR7 e Messi. Pois é, Jardel ganhou a chuteira de ouro na época de Raul Gonçalves, do Real Madrid, 2 vezes, tá? E foi chuteira de prata, né? Que ele foi o segundo artilheiro em outros anos também. Então, o que fazia gol, esse menino, era brincadeira. E olha ele aí na frente do Raul, mano. Ele, fotinha aí do lado do Raul, segurando a chuteira de ouro. Mesmo com tudo isso, ele não foi pra Copa de 2002. Aí você vê o quanto que a seleção antigamente era forte. Alex não foi pra Copa, Jardel não foi pra Copa. Por quê? Porque já tinha outros craques lá muito... O nível era muito alto. Hoje em dia, esse cara, o Jardel, ele não seria titular da seleção, ele seria ídolo da seleção. Por quê? Não tô falando que o Jardel não era tão craque, mas a seleção deu aquela caída, né? E no Ceará nós também temos o Yarley, mano. O Yarley é um jogador marcante aí, principalmente pra torcida do Paysandu, mano, que ele foi responsável pela vitória lá na Bombonera. O Paysandu ganhou do Boca lá dentro da Bombonera por 1-0. Depois ele foi pro Boca, virou o ídolo, ganhando a Liberta de 2003 e ganhou o Mundial de 2006 com o Inter. Simplesmente grandiosíssimo Yarley. No Espírito Santo, nós temos o Sávio. E Sávio não é qualquer jogador. Sávio encantou no Flamengo, jogando muita bola, até que foi contratado por simplesmente o Real Madrid. E lá no Real Madrid, ele conquistou 3 Champions. Fazia parte do elenco, né, rapaziada? Alguns jogos jogava, outros não. Se eu não me engano, em 2000, ele foi titular na maioria dos jogos. Então não era qualquer jogador. O Sávio jogava muito. No Espírito Santo, tem o Richarlison Pombo também, que jogou Copa do Mundo, foi artilheiro da seleção da Copa de 2022. Não podemos esquecer o que Richarlison fez nessa Copa, jogou muita bola, tá recuperando seu futebol. E também temos o Maxwell, mano, não sei se você lembra do lateral esquerdo, mas o Maxwell jogou muita bola, mano, jogou pela Inter de Milão, só grandes clubes, depois jogou no Barcelona, jogou no PSG, ganhou muita coisa lá no PSG e conquistou a Champions de 2011 também, mano. Então, o Maxwell era um absurdo, conquistou a Champions jogando pelo Barcelona. No Goiás, nós temos Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo, artilheiro do Brasileirão pelo Goiás em 89 e campeão do Campeonato Brasileiro em 95, um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele alega ter feito 1000 gols na carreira, mas em jogos oficiais mesmo são 575. A FIFA reconhece 575, o que não é pouca coisa, né, rapaziada? É muita coisa, mano. 575 gols? Tá maluco. E no Goiás também nasceu Fernandão, mano, ídolo do Inter, que conquistou uma Libertadores e um Mundial. Fernandão também, grandiosíssimo Fernandão, que jogou muita bola. No Maranhão, nós temos um goleiro que marcou época, principalmente no futebol brasileiro. E eu estou falando do Klemer, goleiro ídolo do Internacional, que ganhou o Libertadores e o Mundial de 2006 e a Copa Sul-Americana de 2008. Klemer foi um jogador absurdo e foi o recente maior jogador da história do Maranhão. Na Paraíba, com certeza muitos estão esperando que eu fale que é o Hulk. Hulk Paraíba, ídolo na China, ídolo na Rússia, jogador do Atlético Mineiro, jogou Copa do Mundo pela seleção, jogou muito no Porto, porém, o maior jogador da história da Paraíba não é o Hulk, e sim Júnior, lateral esquerdo, ídolo do Flamengo com 4 Brasileirões. Júnior conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Mundial, e fez parte daquele time mágico do Flamengo com Zico, Nunes e muitos outros. Então, rapaziada, aí entra muito, tipo assim, pô, obviamente eu considero um campeonato brasileiro, um título de Libertadores, um título de Mundial mais relevantes, e eu acho que a maioria do pessoal em Paraíba também, na Paraíba também, considera isso mais relevante do que você conquistar campeonato na China, campeonato na Rússia. Apesar do Hulk ser um grandiosíssimo jogador, o Júnior tem mais títulos relevantes. No
Piauí, o maior jogador da história é Leonardo da Silva, um dos maiores jogadores da história do esporte. Grandiosíssimo esporte que já rejeitou o Pelé. Se você não sabia que o esporte rejeitou o Pelé, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui, ó. 7 craques que já foram rejeitados, tá? Esse vídeo é muito bom, mano. Tem muito jogador lá que você não sabia que já foi rejeitado. Leonardo da Silva marcou mais de 130 gols, ganhou 2 Copas do Nordeste e passou pelo Corinthians também. Ele é o maior jogador da história do Piauí. Em Santa Catarina, nascido em Ibituba, campeão da Champions League, Jorginho conseguiu ficar em terceiro lugar na disputa da Bola de Ouro, foi considerado o melhor jogador da UEFA e foi campeão da Euro com a Itália. Pô, como assim o cara é italiano e nasceu em Santa Catarina? Não, tá certo, mano. Ele se naturalizou italiano, mas o Jorginho nasceu em Ibituba, tá? E jogou muita bola. Atualmente não tá tão no auge, mas o Jorginho, mano, ganhou Champions. O maluco jogou muita bola, mano. Porém, o pessoal em Santa Catarina também discute muito isso, falando que consideram o Falcão, sabe o Falcão, o rei de Roma, com 3 brasileiros, conquistando um deles invicto pelo Inter, ganhou um campeonato italiano, então consideram ele maior lá em Santa Catarina do que o Falcão. Mas os prêmios aqui do Jorginho individualmente, querendo ou não, tem uma relevância maior. É difícil aceitar, eu sei, mas as conquistas do Jorginho foram mais relevantes. Rondônia. Rondônia não tem o histórico de revelar muitos craques. O maior jogador surgindo lá foi Elcinho, que nasceu em Porto Velho. Ele foi pro Japão em 2015 e conquistou a Liga do Japão 2 vezes pelo Kawasaki Frontale. Em Alagoas, nós temos simplesmente o maior vencedor de Copas do Mundo do futebol mundial. Ah, não sei, você não sabe quem é o Zagallo? Zagallo ganhou 2 Copas do Mundo como jogador, ganhou a Copa de 70 como treinador, em 94 ganhou como auxiliar técnico e em 1998 foi vice. Vocês vão ter que me engolir. O cara tem simplesmente 4 Copas do Mundo, irmão. Você sabe o que é isso? O cara tava em todas as Copas que o Brasil conquistou, mano. Menos em 2002 no Penta. Você é louco. Mano, isso é surreal. Alagoas tá muito bem representado. Em Pernambuco, não tem alguém com 4 Copas do Mundo, mas tem alguém que tem uma. Rivaldo. Nascido em Recife, Rivaldo passou pelo Santa, Palmeiras, mas foi no Barcelona que ele destruiu e ganhou a Bola de Ouro. No Milan, ele conquistou Champions e em 2002 destruiu pela seleção na Copa, sendo campeão. E pra muitos, isso tem a discussão, tem gente que fala que o Rivaldo jogou mais que o Ronaldo na Copa. Isso cabe bastante discussão, mano, mas o Rivaldo destruiu naquela Copa do Mundo. Então Pernambuco tem Rivaldo. Em Sergipe, nós temos Clodoaldo, que com 20 anos foi o volante da Copa de 70. E sabe aquele gol da seleção contra a Itália, que foi considerado um dos mais bonitos da história? Quem dá essa sequência de dribles ali na meiuca, dribles, porra, tá ligado? Volantaço com extrema qualidade, foi Clodoaldo, irmão. Então, jogador marcante na seleção brasileira. Em Tocantins, nós temos o ex-atacante Rony, que é tocantinense de Aurora do Tocantins. Ele brilhou pelos clubes que passou. Foi revelado pelo Vila Nova, seguiu pro Fluminense, onde se destacou e chegou até ser convocado para a seleção brasileira. Jogou muito pelo Atlético Mineiro, colaborando pro acesso do time à Série A em 2006. E agora nós vamos chegar no mais alto nível, né? Ali chegar na parte do Brasil que revela mais craques, mano. Você sabe do que eu tô falando. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. No Rio de Janeiro, nós temos uma disputa extremamente pesada. No Rio simplesmente nasceu Zico, no Rio nasceu Romário, mas no Rio também nasceu Ronaldo Fenômeno. E internacionalmente, é óbvio, Ronaldo é o maior da história, que nasceu no Rio de Janeiro. Com 17 anos, Ronaldo começou no Cruzeiro e fez 44 gols em 47 jogos. Calma, depois ele foi pro PSV e fez 35 gols em 36 jogos. Tá com a média ruim, pô. Aí ele não satisfeito, ele foi pro Barcelona e fez 47 gols em 49 jogos. Mano, com certeza o Ronaldo, se não fosse as lesões, eu tenho dúvida nenhuma, mano, que ele teria tipo umas 5 bolas de ouro, tá ligado? 5, 6 bolas de ouro, mano. O Ronaldo era muito esquisito, mano. E vocês aí assustados com a média de gol do Haaland, mano. Ronaldo ganhou 3 vezes o prêmio de melhor do mundo e foi absurdo na Copa de 2002.
Em São Paulo, vamos arrumar uma tretinha aqui, né, rapaziada? Porque em São Paulo nós temos ele, Neymar, com uma Libertadores, uma Champions, um Mundial, 2 La Liga, 5 campeonatos franceses, um ouro olímpico, uma Copa das Confederações, o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Neymar está sim entre os maiores talentos que já surgiram no estado de São Paulo. Porém, calma, se você não gosta do Neymar, se você acha que isso é um absurdo, lá em São Paulo nós também temos Cafu. Cafu ganhou 3 Brasileirões, ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais, uma Champions League, um Mundial, 2 Copas do Mundo e foi eleito o maior lateral direito da história do futebol. Então você que decide quem nasceu em São Paulo é maior, Cafu ou Neymar? Me diga você. Em Minas Gerais, não tem muita conversa, não preciso falar nada, porque quem nasceu lá foi o Rei Pelé. Pelé só ganhou 3 Copas, fez mais de 1000 gols, ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Mundiais e é simplesmente o maior jogador de todos os tempos. Ah, não tem que falar mais nada, é o Pelé, pô. Ah, mas, mano, é o Pelé, pô. Acabou o vídeo aqui, rapaziada. Não podia finalizar da melhor forma. Esses foram os melhores jogadores da história de cada estado e eu pretendo fazer o melhor jogador de cada estado na atualidade. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.